Sejam bem-vindos. Hoje vamos continuar com a série de aprendizados aqui pela YouTrading. O objetivo principal da YouTrading é ensinar os traders, ensinar os iniciantes, iniciar quem já está no mercado a evoluir. Educação é a base. Serve também para investidores que têm alguns investimentos e gostariam de diversificar. Então, continuando aqui hoje, o que nós temos? Vamos falar sobre o índice da Alemanha, que é o índice das 30 maiores empresas da Alemanha. É um índice muito importante. O que você pode fazer como trader? Se você não conhece esse produto, esse ativo financeiro, você pode, a partir desse curso, se aprofundar um pouco mais e identificar se ele é oportuno para você colocar no teu portfólio. De repente você tem uma janela de horário a mais para operar, de repente vocês têm algum ativo do índice e você diversifica o teu portfólio de trading. Outra possibilidade é, a partir do momento que você conhece, você pode, se você é focado em operações com robôs, você pode desenvolver operações automatizadas no índice da Alemanha. Uma terceira possibilidade é você, que é investidor, inserir no teu portfólio e olhar com carinho o índice da Alemanha. Então, a palavra que eu daria nesse start desse curso seria oportunidade. Vejam o índice da Alemanha como mais uma oportunidade. Importante falar um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Então, eu sou esse cara de vermelho, né? Meu nome é Evandro Guinzelli, eu sou trader profissional, tenho o site estudiofinance.com.br, empresa, e estou no mercado desde 2008. 2007 iniciei os estudos e 2008. E aí os primeiros 3 anos eu iniciei na Bolsa de Valores do Brasil, e aí posteriormente eu migrei para o mercado internacional. E aí no mercado internacional eu cheguei lá, conheci primeiro as moedas, depois conheci os CFDs e é onde eu estou até hoje. Eu negocio praticamente só day trade, é o que eu gosto. Eu comecei operando índices no Brasil e quando eu migrei lá para fora eu fui operar índices e futuros. Então eu gosto do índice, eu gosto de volatilidade, eu gosto das oportunidades. Tá? E aí, quando chegando lá fora no mercado internacional, eu conheci o índice da Alemanha, o DAX, e desde lá não desgrudo mais. O DAX é meu principal ativo, é o que eu gosto, é onde eu me sinto confortável. Eu sou conhecido também por ser extremamente disciplinado. As pessoas falam que tem problema na disciplina, as pessoas falam que tem o emocional afetado. Eu já tenho bastante trabalhado, venho me trabalhando, então hoje, com o tempo no mercado, a gente acaba melhorando bastante. Sou super disciplinado. Ou é 0 ou é 1. Na área educacional, a partir de 2015, eu comecei, até antes de 2015, eu só trabalhava na frente do computador fazendo trade. Depois de 2015, eu comecei a aceitar algumas palestras, então sou palestrante quando eu recebo convites. Eu sou professor convidado da YouTrading. E coordeno, como educação financeira, eu coordeno grupos de mentoria para traders. Então, esses grupos de mentoria acontecem algumas vezes ao ano, onde eu acompanho traders por 30, 60 ou 90 dias. E um outro trabalho que a gente acaba desenvolvendo ao longo do tempo é a assessoria para investidores pessoais, individuais, ou para grupos de investimentos que querem chegar até o mercado internacional ou que já estão no mercado internacional e precisam de soluções. Então, eu presto essa assessoria em forma de conhecimento. E aí eu sou o fundador da Estúdio Finance, que é a empresa onde todos podem chegar até mim, né, através da Estúdio Finance. Ok? Então é importante, eu gosto sempre de conhecer com quem a gente está falando, né, e aí a gente começa a ter uma interação, começa a ter uma sinergia. A importância do índice da Alemanha. Bom, gostaria de falar que a Alemanha, essa figurinha aqui, ó, é a figurinha que está lá no meio da Europa, é o motorzinho da Europa. Poderia ser falado do coração? Não, é o motorzinho, é o que impulsiona, é o termômetro. Então, a importância da Alemanha, por quê? Dentro do parâmetro, ela é a economia mais importante da Europa. Ela é conhecida como uma economia de segurança, principalmente para o lado social. Ela é a 4ª potência econômica mundial. Ela vem depois de depois de Estados Unidos, China e Japão. Então, essa economia, ela tem muita importância. E é um dos 3 maiores exportadores do mundo global.
O que isso significa? Significa que daqui, da região da Alemanha, muita exportação, muita movimentação. Quem exporta são empresas, então o mercado de empresas grandes, gigantes estão ali. E o lado fundamental, que a maioria dos traders deixam de lado, que vão somente para análise gráfica, o lado fundamental dá embasamento para isso. Se você tem uma empresa que exporta, mas ela é pequena, se tem uma empresa que exporta, ela é gigantesca, volume financeiro maior, bolsa de valores maior, mercado financeiro internacional maior. Isso são pontos positivos. Então, qual a importância da Alemanha? Total. Tá? Sendo que tem outras vantagens que eu já vou falar logo mais na frente. Ok? Vamos falar diretamente sobre o DAX, tá? Sobre o índice da Alemanha. Vamos conhecer um pouquinho sobre os termos técnicos. O nome da DAX antigamente é chamada, não sei pronunciar exatamente, Deutsche Aktienindex. É o índice das maiores empresas da Bolsa de Frankfurt. Ele é conhecido como DAX 30 porque ele mede o desempenho das 30 maiores empresas da Bolsa de Valores. Evandro, quando surgiu? Bom, em 1º de julho de 1988, então é um índice recente em termos de idade. E a data base dele foi 30 de dezembro de 87. E ele começou com 1.000 pontos. Então, assim como uma moeda, o real brasileiro, ele é medido em R$ 5,00, R$ 5,01, R$ 5,02, ou seja, a gente mede em centavos, o índice da Alemanha é medido em pontos. E começou lá com 1.000 pontos. Ok? Todos os índices basicamente são medidos em pontos e todos os índices procuram normalmente ter o mesmo conceito de avaliação de um país numa bolsa de valores e as maiores. As empresas que compõem o índice da Alemanha aqui são as que possuem a melhor performance financeira. É quem se valoriza mais, é quem está capitalizada e quem tem um volume de ordens negociados. É assim que se dá. Então pega essas 30 maiores. Okay? É importante, tá, gente? Isso aqui a gente está falando rápido para a gente entender o que é o índice da Alemanha, mas é importante para você que está chegando no mercado saber o que é, entendeu? Qual a diferença, quais são as particularidades. Esse lado conceitual do mercado eu acho muito importante. Tá? Então compreenda o índice DAX. Ainda dá para se aprofundar mais, mas esse é o conceito que você deve saber para quem está chegando no mercado, para quem quer se aprofundar. Falando das empresas, eu quero mostrar algumas que estão lá, para a gente ter a ideia e a dimensão do que a gente fala, do que é o índice da Alemanha, que é o que eu opero, que a gente faz compra e venda, a gente faz trade e nosso dinheiro está relacionado a isso. Então, empresas como a Siemens, Allianz, MAN. A MAN é muito presente no Brasil através de caminhões, né? O grupo Volkswagen, Deutsche Bank, dispensa comentários, e a BASF também, todas as casas nossas. Então são todas empresas alemãs, e não são empresas alemãs que estão só na bolsa, são empresas alemãs que estão entre as top 30, e dentro dessas top 30 elas representam muito para fora da Alemanha, ou seja, ela poderia ser uma grande lá dentro da Alemanha e não ter nenhuma representatividade dentro do Brasil, mas não, ela representa em termos de produto no Brasil. Outras empresas que nós temos é a Lufthansa, gigante aérea, a BMW, dispensa comentários, então partindo da Alemanha, a Adidas, marca esportiva, temos a Mercedes, né, a Daimler, e temos outra como exemplo, a ThyssenKrupp. Evandro, são só essas? Não, aqui são alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Por quê? Porque eu negocio o índice da Alemanha. Tá, mas o que é? Então, dentro do índice da Alemanha, temos essas empresas na bolsa lá da Alemanha, e conforme a movimentação diária, semanal, o que vai acontecendo com elas, o índice sobe e desce, é feito um cálculo. Okay? É importante a gente conhecer essa base. Queria falar um pouco das características de DAX. E essas características são muito importantes para a gente ver. Então, assim, aqui eu coloquei como bolsa dos Estados Unidos, mas o que eu quero mencionar aqui? Quero mencionar que a maioria das empresas que compõem o índice do DAX também são negociadas no mercado americano. Isso mostra a grande importância desse índice. Comparando com a Bolsa de Valores brasileira, nós temos lá 500 empresas na Bolsa de Valores do Brasil e meia dúzia devem ser negociadas no mercado americano. Entendeu? Então, 95% das empresas da Alemanha, do índice alemão,
são negociados no mercado americano. O que tem a ver isso, Evandro? Significa que, conforme a economia mundial lá no mercado americano movimenta, afeta diretamente as empresas do índice da Alemanha e vice-versa. Então existe sinergia, existe movimentação. Tá? Aqui eu coloquei como contratos, o índice da Alemanha, o DAX, eles são contratos padronizados de negociação. Eles têm data de vencimento e ele é trimestralmente. Todos os índices, todos os ativos que estão na bolsa são padronizados. Então, se você vai falar do índice da Alemanha, procure saber quais são as características padrões do índice da Alemanha. Se você for falar do índice Brasil, vai conhecer quais são as regras e as características para o índice brasileiro. Importante a gente ficar perdido no começo, que eu coloquei aqui como nome da plataforma, é que conforme a corretora, conforme o mercado que está o país, ele muda. Então, exemplo, tem o DAX, DAX, existe o FDAX, muito provavelmente em função de futuros de DAX, existe o GR30, que é de Germany, existe o DE, existe o German 30. Então são alguns exemplos, se você encontrar outros nomes, não é problema, é questão de identificar qual é o ativo e a que ele se refere, ok? E um ponto muito importante que eu coloco para vocês é o horário de negociação. O horário de negociação ele pode ser um ponto positivo e um ponto negativo. Então os contratos de DAX são negociados de segunda a sexta-feira, das 3 horas até as 17 horas de Brasília. Eu vou colocar uma observação aqui do lado quanto ao horário de verão. Temos o horário que muda aqui no Brasil e temos na Europa. Então, em alguns momentos do ano, esse horário que inicia aqui, são as 3 horas, pode ir até as 5 horas da manhã. Tá? Então, preste atenção. Outro detalhe importante, que é uma informação que está embutida aqui, e às vezes as pessoas não percebem. Ele tem horário de abertura e horário de fechamento. Horário de abertura e horário de fechamento. Ou seja, essa é uma característica do índice da Alemanha. Ok? Então, existem estratégias que tu pode usar para abertura, existem estratégias para fechamento, existem características como a possibilidade de termos gaps, preços diferentes do horário de abertura e fechamento. Então, o horário de negociação serve para isso. Outros pontos positivos aqui que a gente pode colocar é que o horário da Europa tem um fuso com o Brasil. Então, para muitas pessoas é um problema o fuso, mas para outras pessoas é oportunidade. Poxa, já que não é o mesmo horário, eu ganho uma janela de negociação, mais uma oportunidade. Por isso eu comentei lá no início do nosso curso que é importante avaliar se é importante para você, que benefício traz, se é oportunidade ou se é alguma coisa que você já tem. Tranquilo? Outra situação que eu queria colocar para vocês é sobre o vencimento. Né? Ele tem vencimento, então isso é importante. Tu imagina tu estar operando um ativo que tu não sabe que da noite para o dia ele vai vencer. O que é um vencimento, o que acontece, como ele acontece, dá para se aprofundar muito no assunto. Mas eu quero estampar para vocês hoje que os contratos vencem trimestralmente. Março, junho, setembro e dezembro. E qual que é o dia do vencimento? Ok, não é um dia exato. Dica, sempre consulta na corretora que você opera, tem essa informação. Mas se dá numa quinta-feira, então tenha em mente que se dá numa quinta-feira, só que você pega a terceira sexta-feira do mês, é a quinta-feira que antecede. Ok? Então essa é uma característica que a gente tem aí do índice da Alemanha. Em uma página consegui colocar bastante características. É importante você saber isso, tá? Então faça bom uso.